Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 21, do 15 ao 17. É um texto muito conhecido, com certeza a maioria dos irmãos já conhecem. Que diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Na tradução mais comum, diz o quê? Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Primeira vez, cordeiro. Segunda vez, ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? A pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me ama? Simão, tu me ama? E aí eu quero começar, você já vai entender onde eu quero chegar com essa palavra, mas eu quero começar perguntando para você, e eu vou tomar a liberdade de talvez interagir com você um pouquinho. Qual é a principal função da igreja hoje? Vamos trazer para um contexto local aqui. Qual é a principal função da CELUR, da Igreja Luterana Renovada do Pio Correia hoje? Me ajudem aí. Pregar o Evangelho. O que mais? Me ajuda, vamos lá. Qual é a nossa, como igreja? Pense igreja, e aí quando eu falo igreja luterana, entenda que a igreja luterana é você. Diga assim: a igreja luterana sou eu. Amém? Isso está tranquilo, a igreja sou eu, não é essa construção, não é nada disso. Sou eu. Você como igreja, qual é a tua principal função? Alcançar almas. Pregar a salvação. Obediência, amar. A grande comissão, isso tudo está dentro do contexto, tá? Mas a grande comissão que Jesus dá aos seus discípulos, antes de subir, qual é? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ou ide e fazei discípulos de todas as nações. E a nossa grande função como igreja, primeiro, é nós sermos o quê? Semelhantes a Jesus. E aí, como igreja, a nossa principal função, e está dentro disso tudo que você falou, de pregar o Evangelho, de amar, né, de salvar vidas, de pregar a salvação, é fazer com que as pessoas, os discípulos, se tornem pessoas semelhantes a Jesus. Entenda que nós, como igreja, a nossa principal função é fazer discípulos que sejam parecidos com Jesus. Isso é possível? Pergunto para você. Se não fosse, a Bíblia não tinha escrito isso. Se não fosse, Jesus não teria dito que nós precisamos ser semelhantes a Ele. Então sim, isso é possível. Mas a grande pergunta é: como Jesus era? E aí você pode não estar entendendo, né? Poxa, o pastor leu o texto lá de Pedro. Mas como Jesus era? Há um livro famoso que diz: em seus passos, o que faria Jesus? E aí eu pergunto para você: Jesus amou as pessoas? Sim. E aí nós vamos para o contexto da palavra, falar sobre amor. Eu quero falar com você um pouco hoje à noite sobre essa palavra amor. Como Jesus se comportou? Se a principal função nossa é fazer discípulos que se tornem cada dia mais semelhantes a Jesus, eu quero dizer para você que isso é totalmente possível. E quando a palavra de Deus, quando o texto que a gente deu dos jovens, que a palavra de Deus habita em vocês e vocês já venceram o maligno, o jovem, o adulto, a pessoa de mais idade, a criança, ela só vai conseguir vencer o maligno quando ela for semelhante a Jesus. Porque você sabe que se Satanás olhar para nós, e se ele olhar para o Adriano, e ele ver o Adriano, o que vai acontecer com o Adriano? Está lascado. Se o diabo olhar para mim e enxergar eu, o que vai acontecer? Lá foi o Adriano. Agora, se o diabo olhar para mim, se Satanás olhar para mim, e ele ver Jesus na minha vida, aí ele está lascado. Amém?
Ele é que está lascado. Se ele olhar que o Adriano é alguém semelhante, parecido com Jesus, a imagem e semelhança do próprio Jesus, aí é ele que tem que bater em retirada. Mas a grande questão, gente, é nós entendermos o seguinte: nós precisamos. Jesus pregava? Sim, pregava. Nós precisamos então ser semelhantes a Jesus ou não na nossa pregação? Também. Mas muito mais do que ser semelhantes a Jesus na nossa pregação, nós temos que ser semelhantes a Jesus nas nossas atitudes. E aí, eu quero falar um pouquinho com você então sobre amor. Como Jesus amou, mas antes de entender isso, que a gente entenda o que é o amor. E aí, se eu perguntar talvez para os casais de jovens aí, namorados, noivos, os recém-casados e os casados há muito tempo também que cultivam, né, a paixão no casamento, se eu perguntar o que é amor, talvez alguns até vão suspirar. O amor. Mas a Bíblia, quando ela diz assim que nós devemos amar o nosso próximo, é desse tipo de amor que a Bíblia está falando? Não. Primeiro eu pergunto para você: o amor é um sentimento? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Pouquinha gente. Quem acha que sim, é um sentimento, levanta a mão. Nossa, a maioria está em dúvida, nem sim nem não. Gente, eu um dia me apaixonei por uma mulher, está ali, Arlete. Quando eu casei com ela, eu tinha 21 anos de idade. Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 18. Eu amava a Arlete? Sim. Mas mais de amar ela, eu era o quê? Apaixonado por ela. A paixão, sim, é um sentimento. Eu lembro que a Arlete morava lá em Nova Veneza. E na época, não é tão fácil como hoje ter carro e tal. Meu pai tinha uma Brasília, mas a Brasília algumas vezes estava comigo e algumas outras vezes não. E aí eu dependia de um ônibus para ir para Nova Veneza. E para quem conhece, a Arlete morava ali, a irmã dela mora na casa ainda. Indo para Nova Veneza, passa o centro de Nova Veneza, tem aquele último morrinho que desce para ir lá para o Geller, lá, tem uma subidinha. E na descidinha ele tem um trevo, que vai para São Bento, que vai tocar reto para o Geller lá. E quando eu estava no ônibus, indo para lá, apaixonado pela Arlete, quando chegava naquele morrinho ali, o que acontecia com o Adriano? O coração começava a acelerar, a perna amolecia, e a preocupação qual era? E se ela não estava me esperando? E ela me esperava sempre, com chuva ou só de sombrinha, às vezes ela me esperando, certo? Aquilo é uma coisa linda essa minha mulher, né? Isso é uma paixão, é um sentimento. E aí quando via ela, mais ainda, o coração mais disparava. Isso é sentimento. Mas o amor que a Bíblia diz para nós, que nós devemos amar o nosso próximo, então quer dizer que você vai ter que olhar para o próximo lá fora, ou para o próximo que está aqui, ou para o próximo qual seja ele for, e tu vai ter que esperar o teu coração disparar para poder amar ele. Vai ter que balançar as pernas, vai ter que tremer. Nesse contexto, querido, amor não é sentimento. Nesse contexto, o amor é uma decisão. Amém? É uma decisão. Eu decido amar essa pessoa. E na decisão de amar, e ainda nesse contexto de relacionamento homem e mulher, muitas vezes o nosso amor é um amor egoísta. Por que egoísta? Porque eu penso assim, poxa, eu vou casar. Os jovens aí que estão planejando casar, né? Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Eu vou casar porque eu quero chegar do trabalho e ter a minha mulher me esperando para comidinha em casa. Vou casar porque eu quero ter minha roupinha limpa pela minha mulher. Eu vou casar, e as meninas podem pensar isso também. Eu vou casar porque eu vou ter um marido que pague minhas contas lá na lojinha, tá? Que compra minhas roupas novas, certo? Eu vou casar para ser feliz. Aí eu pergunto para você: a pessoa que casa para ser feliz, ela está certa? Não, ela está sendo totalmente egoísta. Nós não podemos casar ou amar alguém para ser feliz. Mas como isso, pastor? Nós precisamos amar e querer estar com essa pessoa para fazer a outra pessoa feliz. Para isso que Deus nos chamou. Nós amamos não para ser felizes, nós amamos para fazer as pessoas felizes. Amém? Você está me entendendo? Por isso é uma decisão. Mas eu quero ir para o contexto então desse amor que Jesus fala. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí eu pergunto para você ainda o seguinte: nesse contexto de fazer a outra pessoa feliz, como que eu faço uma pessoa feliz? Me ajude aí. Como é que vai fazer adorador? Não sei ainda. Namorada? Noiva? Bruna, é isso? Ah, certo.
Facebook ajuda. Bruna, o adorador, como é que faz a Bruna feliz? Ajudei, vai lá. Algo que deixa ela feliz. O que faz? Fazendo o que ela gosta. Beleza. Vamos pegar isso. Fazendo o que a pessoa gosta. Adianta. O que tu gosta, Bruna? O que tu gosta, Bruna? Vamos lá. De estar com ele. Certo. Aí o adorador... Ah, coisa linda, né? Coisa linda. Aí o adorador liga, sexta-feira, tá lá no trabalho. Bruna, vou estar contigo aí às 8 da noite. Opa! A Bruna vai esperar. Só que dá 8 da noite, dá 9, dá 10, dá 11 e o adorador não aparece. Já sabe o que vai dar. Pergunto para vocês, palavras resolvem? O que resolve? Atitudes. Quem ama tem atitudes, não palavras. Eu quero usar, para não usar só o exemplo, quero usar um exemplo meu. Alguns aqui, eu já estive ministrando lá na Casa da Praia da Celuro, uns 2 anos atrás, eu acho. E lá eu dei meu testemunho mais do que pregar. Eu sou um ex-dependente químico. Eu fui viciado em cocaína por 7 anos. Tive internado no Desafio Jovem. Todo esse contexto. Mas é uma coisa que, graças a Deus, está lá no meu passado, que serve hoje para mim, às vezes, evangelizar algumas pessoas, para eu evangelizar pessoas e tal. Mas quando eu conheci a Arlete nessa situação. Eu era um viciado em cocaína. Ela não sabia, ela nunca aceitou, certo? Só que o que acontece? Eu sempre digo que o viciado, que o drogado, que o dependente químico, ele é o melhor ator que existe. Não existe ator melhor do que um viciado, que um alcoólatra, que alguém que é dependente. Por quê? Porque quando, nessa época, quando a gente namorava e a gente noivou, a gente chegou a casar nessa situação, para você ter uma ideia. A gente casou, eu era dependente químico ainda. Eu consegui enrolar ela tão bem, como um bom ator que eu era, na lábia, na conversa, certo? E eu lembro que algumas vezes acontecia de eu receber o meu pagamento, e quando eu recebi o meu pagamento, o que acontecia? Ixi, o Adriano não aparecia em casa, o Adriano ia aparecer no outro dia em casa, de manhã, às vezes já de tarde do outro dia. E quando o Adriano chegava lá todo esgualepado, cheio de droga na cabeça, sem dinheiro, gastou tudo que tinha, muitas vezes gastava o pagamento todo numa noite, o Adriano voltava para casa com que sentimento? De arrependimento. Puxa, por que eu fui fazer isso? Só que agora tem que voltar para casa. E quando eu chegava em casa, o que acontecia? Eu me colocava de joelhos, eu chorava, e vou dizer, por isso que eu digo que não tem Tony Ramos, não tem ninguém melhor do que um drogado. Eu chorava de lágrima, descer o rosto abaixo, mas chorava, nunca mais vou fazer. Isso com meus pais, eu fiz por muito tempo isso também. E eu prometia, não porque eu te amo e sempre vou te amar, né? E me perdoa, e muitas vezes, e aí hoje, é claro que eu entendo por um propósito de Deus, a Arlete conseguiu suportar. Por que eu entendo por um propósito de Deus? Porque Deus usou a vida dela também para que eu pudesse me reerguer depois. Porque hoje, eu não imagino nenhuma outra mulher que suportaria o que ela suportou. Mas, o que acontece? Eu amava a Arlete? Pergunto para você, me responde, eu amava a Arlete de fato? Não. Podia ter um sentimento, aquele sentimento da paixão, mas amar de verdade eu não amava. Por quê? Porque eu falava, aí ela chorava, ela me perdoava, na outra noite ou no outro final de semana, tudo de novo. Ou seja, para quem ama, só palavras não resolvem. Atitudes é o que resolve. Aquilo que eu faço é o que vai mudar. E aí, nós fomos, só para você entender, poxa, a Arlete suportou tudo isso, nós fomos morar no Chile, eu me converti no Chile, nós moramos 3 anos no Chile, eu me batizei lá no Chile, e nós quando casamos, nós morávamos aqui na rua do Corpo de Bombeiro. Eu sou de Criciúma, na verdade vim para Criciúma com 2 anos de idade, eu me considero criciumense. E nós tínhamos um apartamento quando a gente casou, tal, meu pai tinha dado. E foi uma vida assim muito ruim. E a nossa vida se tornou boa quando a gente se converteu lá no Chile. E lá no Chile nós morávamos numa sala que dava esse canto do púlpito aqui, do palco aqui, ó. Nós tínhamos um colchão no chão, não tinha cama, era uma pensão, banheiro conjugado com as outras pessoas da pensão, uma mesa de camping daquela que tu arma e tinha 4 cadeirinhas já na própria mesa, um fogão de 2 bocas com um liquinho. E ali foi o dia que o Adriano
depois da sua conversão, depois de estar começando a caminhar com Jesus, ele decidiu de fato fazer o quê? Amar Arlete. E aí ele deixou de amar com palavras, ou fingir que amava com palavras, e começou a amar com atitudes. Gente, foi o melhor ano do nosso casamento. A gente tem vivido, graças a Deus, tempos bons, mas igual aquilo, a gente conta, a gente relembra, foi o melhor ano. Porque não adianta eu ter tudo. Nós tínhamos um apartamento todo imobiliado, mas não tinha amor, não tinha paz. O amor só se tornou algo bom quando eu decidi, com o meu amor, fazer a Arlete feliz. Não mais com palavras, mas sim com atitudes. Enquanto eu estou falando isso, eu quero que você vá pensando o seguinte: eu não quero que você pense só no seu relacionamento, no seu esposo, na sua esposa, namorado, filhos, não só nisso, mas pense no seu próximo no geral. Eu quero que a gente caminhe para esse lado, pensar no amor ao próximo. Pergunto para você: quem era o discípulo amado de Jesus? João. Algum dia você lê na Bíblia que Jesus chegou para João e disse: João, eu te amo? Jesus algum dia falou isso para João? Para João ele não falou. Para outra pessoa ele falou? Jesus nunca disse com a sua boca: eu te amo. Interessante, não é? Nunca. A boca de Jesus na Bíblia não você não vê. Se ele falou, não foi registrado. A Bíblia, eu acho que se tivesse falado, tinha registrado. Ele não disse para ninguém: olha, eu te amo. Mas eu pergunto para você: Jesus amava? Mas se ele não falou, como é que a gente sabe? Pelas suas atitudes. Jesus, e aí eu volto na pergunta do início: qual é a nossa principal função como igreja? Ser discípulos semelhantes a Jesus, que façam outros discípulos semelhantes a Jesus. Para você ser semelhante com Jesus, você tem que parar de amar com palavras e amar com atitudes. Decidir amar. Mas eu pergunto para você: foi fácil para Jesus isso? Tirou de letra assim? Pô, ele era Jesus, ele era o próprio Deus. Foi fácil para ele? Qual é a maior prova de amor que Jesus deu para mim e para você? A morte na cruz, certo? Mas a Bíblia fala, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso de número 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo? Deus, meu Pai, se dá para me livrar da cruz, me livre. Se der, me livre. Ou seja, estava sendo fácil para ele. Se fosse fácil, eu não ia pedir para se livrar. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele completa dizendo: todavia, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Queridos, quero dizer para você que a decisão de amar não é fácil. Não é fácil. E aí, se eu perguntasse para você agora, nesse contexto que nós devemos amar o nosso próximo, quem é o nosso próximo? Acho que eu não preciso nem tomar muito tempo para isso. Mas você vai entender que o seu próximo não é esse que está do lado da tua cadeira mais pertinho de ti aí. Ele também é o teu próximo. Mas quando a Bíblia fala, não está falando desse. A Bíblia está falando de quem? Daquele que está lá fora, dos necessitados. Eu acabo dando muitas vezes nas minhas ministrações um foco muito grande no necessitado material. Eu tenho foco nisso. Há um tempo atrás, eu também tenho me apaixonado pela missão integral da igreja. E o meu ministério ele é focado nisso. O que é a missão integral da igreja? Nós somos igreja não simplesmente para estarmos aqui em quatro paredes. Ter bom louvor, boa música, uma boa palavra, não hoje, no outro domingo, uma boa palavra, né? E aí vou alimentado para casa e beleza. Enchi a minha alma, enchi o meu espírito. E eu vou para casa. Nós somos igreja para pregar a salvação, para pregar o evangelho, para amar. Mas aí eu pergunto para você: se hoje, quando você chegar em casa do culto, e talvez, inclusive eu, depois daqui vamos comer um X, comer alguma coisa aí, eles vão para casa barriguinha cheia.
E aí chega alguém lá na nossa casa com fome. Chega um próximo nosso lá com fome. Certo? E aí ele chega, poxa, estou com fome. A gente diz para ele, não, vem cá que eu vou orar por ti. Pô, senta aqui que eu vou pregar o Evangelho para ti. Aquela pessoa, ela é carente do Evangelho? Sim, ela precisa. Ela é carente, ela precisa de Jesus? Sim, mas naquele momento, entende o que eu vou dizer? Naquele momento ela precisa primeiro de um prato de comida, para depois de Jesus. Ah, Jesus é o principal? Sim, não quero pregar heresia nenhuma. Mas naquele momento, até para que aquela pessoa possa dar atenção naquilo que você vai falar, você precisa fazer o que primeiro? Alimentar aquela pessoa. Porque eu nunca passei fome, mas já conversei com pessoas que tiveram dificuldade. A pessoa com fome não vai te dar atenção naquilo que tu fala. A barriga dela vai estar roncando. Por isso que eu falo, eu creio que a igreja era chamada para cumprir a sua missão integral. Cuidar da parte espiritual da pessoa, com certeza, mas a igreja tem que cuidar da parte física, da parte emocional, da parte financeira, social, todas as áreas do ser humano. Eu entendo, dentro desse contexto de teologia da missão integral, que o Evangelho, sim, é para todos os homens, mas o Evangelho é também para o homem todo. É o Evangelho para todos os homens e para o homem todo. O principal é o espiritual? Com certeza. Porque se ele tiver Jesus, ele pode morrer com fome, mas ele vai para o céu. Beleza, isso é o principal. Mas nós como igreja não podemos deixar de, com o nosso amor, expressar o cuidado na área física, na área emocional, na área de relacionamento dessa pessoa. Afinal, o Evangelho sim é para todos os homens, mas ele vem para suprir todas as necessidades. E se você me disser assim, pastor, de onde tirou isso? Da Bíblia. Da Bíblia, daí. Nós vimos que no momento há uma grande multidão ouvindo Jesus. O que os discípulos fazem? Mestre, manda essa turma embora, manda para casa, né? Como é que nós vamos dar comida para esse povo aí? O que Jesus pergunta? O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Cuidou da área de alimentação daquelas pessoas. Jesus vivia a missão integral. Ele não cuidava só do espiritual, ele cuidava de todas as áreas. Jesus curava as pessoas. Nós devemos curar as pessoas, né? Orar para que Deus cure as pessoas no contexto físico. Jesus alimentava as pessoas. Ele cuidava dessa área também. E Jesus, é claro, ele mesmo se apresentava para as pessoas para cuidar daquilo que era espiritual. Mas aí, de novo eu volto à pergunta: quem é o nosso próximo? E aí, como eu falei, muitas vezes eu dou foco, por gostar de missão integral, nas pessoas carentes financeiramente falando. Mas eu li uma frase que com certeza a grande maioria de vocês conhecem, que uma pessoa necessitada não é só aquela que não tem dinheiro. Uma pessoa pobre não é só aquela que não tem dinheiro. E a frase que eu li é o seguinte: tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas só têm dinheiro, mas são pobres, pobres de espírito, pobres em tantas áreas na vida dela. Se você parar para analisar, todo ser humano é um ser necessitado. Todos. Tem ele dinheiro ou não, tem ele condição social ou não, ele é um ser necessitado. Há alguma área da vida dele que necessita de algo. E nós precisamos estar atentos a isso. Para isso nós somos chamados. Para isso nós somos igreja. Amém? Amém. Agora é o seguinte, quero voltar no texto inicial. Quando Jesus pergunta para Pedro, pela primeira vez: Pedro, tu me amas? Pedro diz o quê? Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus responde o que para ele? Apacenta os meus cordeiros. Por que na primeira vez Jesus fala cordeiros e nas outras 2 vezes Jesus fala ovelhas? Quem é o cordeiro? É o filhote da ovelha, não é isso? O cordeiro é o filhote. A ovelha pequenininha, ela é um cordeiro, certo? Normalmente, quem é pai e mãe aqui vai saber o que eu estou falando. Quando nossos filhos são bem pequenos, é o momento que eles mais precisam de atenção, mais precisam de cuidado. E muitas vezes também é aqueles que dão mais trabalho, naquela fase que dão mais trabalho, ou não é? Que requerem mais cuidado, e eles dão mais trabalho, e assim, num contexto eles incomodam mais, né? Porque criança precisa de toda atenção. E Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, tu tem que apacentar os meus cordeiros.
E aí eu pergunto para você, por que nós, igreja, tantas vezes temos os nossos queridinhos? Eu cuido daqueles que eu gosto. Eu escolho. Eu crio um grupo para mim. Esse aqui é o meu grupo, meus próprios. Não, aquele outro lá não. Aquele lá não, aquele lá é o outro lá que cuide. Esses aqui são os meus. Por que nós, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas por que nós, igreja, tantas vezes fizemos acepção de pessoas? Criamos os nossos queridinhos. Porque lá dá muito trabalho. Foi esse que dá muito trabalho que Jesus disse para Pedro: apacenta eles. E gente, de quem é o papel de apacentar? Do pastor, não é isso? Isso quer dizer que esse texto é só para os pastores? Não. Esse texto está dizendo para vocês que todos nós devemos cumprir a nossa função pastoral. Todos nós. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, você tem que cumprir a sua função pastoral. Mas eu não tenho chamado. Mas você é um pastor, você é uma pastora, porque pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que ministra a paz sobre as pessoas. Esse é o pastor. E se você tem alguém que você cuida, que você alimenta, que você pastoreia, que você toma cuidado, sem o título, sem ser chamado de pastor aqui quando pede para você orar, mas você é o pastor daquela pessoa. E Deus diz para você: apacenta os meus cordeiros. Gente, nós temos que parar de escolher quem a gente vai apacentar. O nosso próximo é todos, sem exceção. Todos aqueles que Deus me colocar na mão, eu tenho que apacentar. Eu não posso olhar e ficar escolhendo. Eu vou escolher aquele que eu gosto. E muitas vezes, eu como trabalho com jovens, eu vejo que os jovens eles fazem algumas escolhas. Eu vou usar esse exemplo, e aí você pode talvez ter outro exemplo na sua área, que é o seguinte: os jovens eles normalmente se distribuem por quê? Por gosto musical. Não é? Pagodeiro não gosta de roqueiro, roqueiro não gosta de funkeiro, e aí vai. Tem que funk não é de Deus mesmo. Mas brincadeira. Mas não é. Pagodeiro, o roqueiro, e eles não se dividem nas tribos, não é assim? E aí, o que acontece? O roqueiro, e por incrível que pareça, se fosse enquadrar, eu seria um pastor roqueiro. Eu gosto do rock, como estilo musical, gosto, é claro. O que acontece? Andam sempre entre eles. E aí, se um jovem desse tiver que apacentar alguém, quem que ele vai escolher? Se eu sou roqueiro, eu vou escolher alguém que gosta de rock. E aí você leva para a sua vida aí, para o seu dia a dia, para o seu gosto, para aquilo que é o seu perfil de vida. E muitas vezes nós acabamos escolhendo as pessoas, porque as pessoas têm os mesmos gostos que nós temos. A pessoa até é parecida comigo. Eu gosto da mesma música, gosto do mesmo programa de TV, gosto de fazer as mesmas coisas, gosto de ler os mesmos autores. E a gente vai criando os nossos queridinhos. Esse é o meu próximo. Esse não dá trabalho. Beleza, né? Esse eu vou cuidar, tranquilo. Gente, isso não é palavra de maldição, não me interpretem mal. Mas, inclusive eu como pessoa dou trabalho. Todas as pessoas dão trabalho. Pergunta para minha mulher se não dou trabalho. Todos nós damos trabalho. E Jesus responde para Pedro o quê? Pedro, apacenta os meus cordeiros. Eu quero que você pense um pouquinho comigo. Você tem amado a todos incondicionalmente? E não espere sentir. Não espere, vou orar e a hora que me der um arrepio, eu vou então sair para amar as pessoas. Não. Decida amar as pessoas. Se a gente for para um contexto da nossa cidade, gente, eu dou glória a Deus por Criciúma, pelo crescimento do Evangelho nessa cidade. Eu dou glória a Deus. Mas, gente, tem muita gente perdida lá fora ainda também. Muita gente. Jovens dessa igreja, que legal que você tem uma rede, um grupo de jovens bacana. Mas é muito pouco perto de ter perdido lá fora ainda. Perto de ter perdido. Eu normalmente vou ali em direção ao Unesc, e é um lugar que eu vou. Eu sei que vocês têm trabalho lá no Renascer também. Eu tenho sonhado levar meus jovens lá também para fazer um trabalho, né, nesse contexto de missão integral. Mas a gente vai pela Unesco, a gente vai por dentro, a gente sai da avenida e vai por dentro dos trilhos. Gente, quanta pessoa necessitada ali. Quanta pessoa viciada em crack na beira daquele trilho. Lugar onde a polícia não entra. E eu quero pedir para o maninho que cuida da projeção lá. Está rolando uma foto. Se tiver como colocar lá na projeção.
Tá rolando uma foto só o Maninho chega lá, no Facebook hoje. Tem uma foto assim, ó. Talvez o adorador já percebeu, mas eu no Facebook eu não compartilho muita coisa. Eu escrevo algumas coisas às vezes, mas não sou muito de compartilhar aquilo que eu vejo, principalmente foto, não gosto de compartilhar. Mas essa foto me chamou a atenção, você já vai ver essa foto em seguida. Porque essa foto, ela mostra, tá ali, e talvez você tenha visto essa foto, né? Provavelmente dois irmãos necessitados, né? Um maiorzinho do que o outro, cuidando. Só que o que me chamou a atenção, claro que essa foto ela choca um pouco a gente, né? Mas o que me chamou a atenção foi o movimento que estão fazendo em relação a essa foto. Porque a frase que dizia essa foto dizia o seguinte: vamos manter essa foto na rede, vamos manter ela no Facebook aí, para que os nossos políticos façam alguma coisa. Gente, eu não estou aqui tirando dever de político nenhum, eles têm que fazer pela sociedade, certo? Mas eu compartilhei essa foto e escrevi: olha, a igreja está deixando de fazer o seu papel também. Porque o político ele pode negligenciar o seu papel, a igreja não pode. O político pode ser corrupto e deixar as pessoas à margem da sociedade, mas a igreja não pode. A responsabilidade, porque o governo pode se acabar, mas a igreja do Senhor não. A responsabilidade de olhar para essas pessoas é da igreja. Nós, como igreja, precisamos olhar para isso. Nós, para a igreja, precisamos decidir amar essas pessoas. E talvez você está pensando, mas as pessoas que Deus está colocando para mim, o Espírito Santo está ministrando no meu coração para me amar, não são pessoas necessitadas assim, na questão financeira. São pessoas que, como eu falei, às vezes têm dinheiro, mas em outra área. É essas pessoas que você tem que amar. E aí eu pergunto para você, a volta de Jesus está próxima? Você acha que sim ou não? Sim, é cada dia mais próximo. A gente sabe que são necessárias que algumas coisas aconteçam, né, para que Jesus volte, mas nós estamos nos aproximando e muito. E quando os discípulos vão perguntar para Jesus, quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras: Senhor, fala para a gente aí, quais são os sinais do fim? E um dos sinais do fim que Jesus fala, o que é? O amor de muitos se esfriará. Gente, nós como igreja não podemos deixar o nosso amor se esfriar. A pergunta de Jesus para você nessa noite é: coloca o teu nome ali. Vou colocar o meu nome. Adriano, tu me amas? É a pergunta que Jesus faz para você nessa noite, com o teu nome. Adorador, Robson, tu me ama? Guilherme, tu me ama? André, pastor André, tu me ama? E se nós respondemos: Senhor, tu sabe que eu te amo, o que Jesus vai responder para nós? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Cuida, não só daqueles que tu gosta, mas cuida de todos, porque é isso que eu quero para a sua vida. Amém, gente? Amém. Ele foi para a cruz e se entregou. Então não espere atitudes por parte do teu próximo para que você possa demonstrar amor. Haja incondicionalmente. Tenha atitudes incondicionalmente. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, porque essa palavra ela fala primeiramente ao meu coração, Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra ministrada sobre a vida dos meus irmãos e irmãs nessa noite, Pai. Que o Senhor não nos deixe esquecer, ó Pai. Espírito Santo, inquieta o nosso coração, inquieta a nossa mente, para que toda e qualquer situação que nós, ó Deus, necessitarmos, ó Deus, demonstrar o amor, que o teu Espírito nos toque, ó Deus, e nos faça lembrar dessa palavra, Deus. Pai, ensina-nos, ó Pai, a amar. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar essa decisão. Tantas vezes reconhecemos, ó Deus, que humanamente é tão difícil, mas que o Senhor nos ajude, para que Deus, em cada atitude nossa de amor, o teu nome seja honrado e glorificado. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Deus, nós queremos amar as pessoas não para serem honrados,
Nós queremos amar as pessoas para que o Senhor, que é o nosso Senhor, seja honrado através das nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, Deus, e nós levantamos esse lugar, uma salva de palmas.